Bom dia, professora Lívia, professora Maureen. Esse vídeo é para a apresentação oral do pré-projeto de pesquisa na cadeira de Metodologia da Pesquisa Jurídica. Meu tema é a interpretação do artigo 394-A, inciso 3º da CLT, à luz da proteção à maternidade e da garantia prioritária do direito de saúde da criança. É importante salientar que o artigo 394-A foi objeto de decisão do STF na ADI 5938, que teve como ministro relator o Alexandre de Moraes, no STF. A minha delimitação do tema é o direito de a empregada lactante ser afastada do exercício de atividades salubres enquanto perdurar de fato o período de amamentação do lactente, tendo em vista a proteção à maternidade como um direito social e a garantia prioritária do direito de saúde da criança, tratando-se de duas formas. Primeiro, em parte geral, os direitos fundamentais de segunda geração, como proteção à maternidade, a garantia do direito de saúde da criança, crianças estão inseridas nesse contexto, e em parte especial será descrita e analisada a extensão da aplicação da norma do artigo 394-A, inciso 3º, especificamente em relação ao seu lapso temporal para afastamento da empregada lactante das atividades insalubres. Quanto à formulação do problema, a antiga redação do artigo 394, ela foi incluída pela Lei 13.287 de 2016, que previa a obrigatoriedade de o empregador afastar a empregada gestante ou lactante que estivesse em período de amamentação do exercício de atividades insalubres, enquanto durasse o período de amamentação, devendo assim a empregada gestante ou lactante elaborar apenas atividades consideradas salubres, ou seja, estabelecia como requisito o fato de a trabalhadora mulher estar em período de gestação de amamentação, acumulado com o fato de essa trabalhadora elaborar atividades consideradas insalubres. Desse modo, observa-se que não há possibilidade permissiva ao trabalho da empregada lactante em atividades insalubres. E com a aprovação da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, o artigo 394-A foi alterado, passando a prever, além dos requisitos, a necessidade de apresentação de atestado de saúde que recomendasse o afastamento das atividades insalubres, quando essas forem em grau médio ou mínimo para o caso de a empregada ser gestante ou em qualquer grau para o caso de a empregada ser lactante. Assim, observa-se que foi inserida a possibilidade de a empregada lactante laborar em atividades insalubres, caso se mantivesse inerte em apresentar atestado médico. Acontece que, em relação à empregada lactante, ainda que os requisitos para aplicação do direito protetivo à maternidade, do 394, inciso 3º, sejam aparentemente claros e objetivos, a enorme divergência jurisprudencial no que se refere ao lapso temporal, que compreende o período de lactação, se até os 6 meses de vida do lactente ou enquanto perdurasse de fato a amamentação, até os 24 meses de vida. A primeira corrente majoritária entende que considera ser recente a previsão legislativa e, para fins de afastamento das atividades salubres pela empregada lactante, compreende-se apenas até o 6º mês de vida do lactente, sob o argumento de que, após o 6º mês de vida, a criança passa a ingerir outros alimentos, inclusive poderia passar a ter uma alimentação independente do leite materno. Assim, o período de lactação corresponderia apenas ao recomendado para que o aleitamento materno fosse apenas até o 6º mês na forma exclusiva. Já a segunda corrente entende que o afastamento da empregada lactante deve ocorrer enquanto perdurar de fato a amamentação do lactente, conforme a da recomendação da Organização Mundial da Saúde. Esse entendimento, mesmo após 6 meses de vida do lactente, continuaria se alimentando do leite materno, ainda que de forma complementar a outros alimentos, o que da mesma forma caracterizaria o risco de dano à saúde da criança. Porquanto é sabido que os agentes salubres são prejudiciais à saúde dos trabalhadores e, consequentemente, podem causar danos reflexos à saúde do lactente, que tem no leite materno a sua principal fonte nutricional.
Por essas razões, acredita-se que, além da omissão doutrinária da área jurídica quanto ao tema, a dificuldade jurisprudencial em uniformizar o entendimento à luz da proteção à maternidade, como direito social e garantia prioritária do direito de saúde da criança, também decorra da ausência de observação e diálogo com outras áreas de conhecimento, como a medicina e a nutrição. Em outras perspectivas, se até os 6 meses de vida do lactente não pode o alimentar do leite materno contaminado por agentes salubres que estariam expostos a lactante, por qual razão, a partir do 6º mês de vida, não haveria problema a essa exposição pelo menor lactente que continua a se alimentar do leite materno, ainda que de forma complementar? Se o estabelecimento de um limite objetivo a uma situação dependente da realidade fática afrontaria o direito à proteção da maternidade e a garantia prioritária do direito de saúde da criança. Assim, eu parto para a parte do objetivo geral, que é sobre fazer um estudo com base na interpretação da aplicação do artigo 394-A para que seja condizente com o princípio da primazia da realidade, a proteção à maternidade e a garantia prioritária do direito de saúde da criança, como direitos fundamentais de ordem social, assim como em relação à proteção do mercado de trabalho da mulher, fazendo de 3 formas a divisão. Primeiro, analisando os divergentes entendimentos jurisprudenciais. De segunda, coletando na doutrina jurídica especializada e na bibliografia interdisciplinar para compará-los. E, por último, examinando as possíveis variações quanto à aplicação do artigo 394-A, com base no princípio da primazia dos fatos e também visando proteção do mercado de trabalho da mulher. Partindo para a justificativa, em uma primeira análise, antes de adentrar a pesquisa sobre o tema pretendido, é possível notar que a divergência jurisprudencial existente sobre a interpretação e aplicação do artigo 394 reflete 2 legítimas preocupações. A corrente jurisprudencial majoritária, que entende que deve ser estabelecido um limite temporal objetivo de 6 meses ao direito de afastamento da empregada lactante, sem prejuízo da remuneração, se preocupando com o efeito reverso que um período maior poderia causar em relação ao mercado de trabalho da mulher. O fato de manter uma empregada afastada das atividades originalmente contratadas e a cargo do empregador pode gerar um desincentivo à inserção da mulher no mercado de trabalho. Já a corrente minoritária entende que deve ser observada a realidade fática do período de amamentação, baseando-se na satisfação integral da proteção à maternidade e da garantia do direito de saúde da criança, com os direitos fundamentais de ordem social, encontrando amparo nas recomendações e estudos científicos de outras áreas, como a medicina e a nutrição. Apesar de serem divergentes, ambos os entendimentos têm preocupações legítimas, tanto de ordem social como econômica, o que torna o presente estudo relevante não só para o meio jurídico, mas para toda a sociedade. E encontrarmos medidas que harmonizem ambos os entendimentos certamente gerariam benefícios para toda a sociedade. Por consequência, o entendimento uniformizado será capaz de garantir segurança jurídica tanto para a empregada lactante quanto para a empresa que irá afastar da sua atividade inicialmente contratada, encontrando uma melhor forma interpretativa de aplicação da norma em relação à sua finalidade, diante do debate no meio acadêmico urgente em relação ao artigo 394-A. Entretanto, torna-se imprescindível destacar a inércia da doutrina em dar sugestões ao operador do direito sobre o tema. Por fim, em relação à síntese do embasamento teórico da pesquisa, é especialmente em relação à sua evolução histórica, conceituação, definição e disciplina dos direitos fundamentais de segunda geração. Com isso, irei mostrar com base em obras de direito constitucional, como Alexandre de Moraes, Canutilho, em relação à importância do leite materno para o desenvolvimento da criança, especialmente sobre os benefícios a curto e a longo prazo, de forma que evidencie a necessidade da tutela do Estado, a maternidade e o direito à vida da criança,
Com isso, utilizei obras com base em artigos científicos e bibliográficos. Por fim, sobre os diferentes entendimentos jurisprudenciais sobre a interpretação e aplicação do artigo 394-A, realizarei uma análise de jurisprudência em todos os tribunais regionais do TRT, assim como o Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal.